Voltamos aqui para o Brasil, porque agora tem conversa importante no plantão deste domingo. Conversamos agora com o cientista político, diretor para as Américas do Grupo Eurásia, Christopher Garman. Muito bem-vindo, Christopher. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pela entrevista. Vamos começar falando desse ponto que a Mariana deixou para a gente, que é uma das notícias mais recentes, a expectativa dessa reunião de amanhã, reunião extraordinária na ONU com 193 países para discutir a situação da Rússia. Muita gente já conversou aqui com outros especialistas sobre a importância desse gesto e de uma demonstração de pressão em cima da Rússia e disposição do isolamento da Rússia em relação aos outros países. É isso mesmo que deve ser evidenciado amanhã? Eu acho que sim, né? E tanto os países da Europa quanto os Estados Unidos têm agido fortemente para tentar dar esse sinal de isolamento à Rússia, não só para tentar deter as ações agora no curto prazo, mas também sinalizar para Putin e a Rússia que, se de fato levar adiante as últimas consequências, os custos para a Rússia vão ser muito grandes em termos não só econômicos, mas também em termos diplomáticos. Agora, Christopher, quero trazer um pouquinho para o Brasil também, porque tivemos recentemente a fala do presidente Bolsonaro pedindo neutralidade, falando de cautela em torno desse assunto e justificando essa fala por conta das nossas relações comerciais com a Rússia. Porém, especialistas e nossos analistas aqui em economia informam que essas dificuldades que ele aponta, que nós podemos atravessar caso precisemos nos posicionar de forma mais enfática, já estão acontecendo. O que mais? O que pode justificar ou não o argumento do presidente Bolsonaro em torno desse assunto? Essa posição de neutralidade vai ser cada vez mais difícil se manter, né? Quando o presidente visitou Moscou na semana anterior à semana passada, isso já não caiu mal, ou não caiu bem dentro da Casa Branca, né? Já foi visto como temerário o presidente visitar na vésperas de uma crise geopolítica tão grande como essa. Olhando para frente, os Estados Unidos e os países da Europa vão colocar enorme pressão para países como o Brasil para poder se posicionarem contra essa agressão contra a Ucrânia. Então, a posição do Brasil de manter as portas abertas para os dois países, acho uma posição que não é estável ao longo do tempo, né? E a tendência, acredito eu, é que o Brasil tende a assumir posições mais contrárias à invasão da Ucrânia, e o custo de fazer isso diplomaticamente vai crescendo ao longo do tempo. Agora, o que significa ou pode, né, significar, tem um peso muito grande essa falta de posicionamento exclusiva do presidente Jair Bolsonaro, deixando que isso seja feito pela diplomacia? Pois mas no fundo, acho que faz parte desse grande esforço também que a gente vai ver na votação na ONU nessa semana, de tentar sinalizar para a Rússia que a grande maioria dos países democráticos estão contra essa invasão, essa quebra de soberania ucraniana. Então, não é que o presidente Bolsonaro já pagou um preço elevado para tanto, eu acho que não, o que importa muito mais é a posição do Brasil daqui para frente, né? E dado que, pelo menos, a leitura que nós temos é que nós estamos perante de uma guerra e um conflito que não vai embora tão cedo, dificilmente vamos voltar para o status quo anterior. Muito provavelmente estamos por uma variante de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e Rússia e países da Europa. Mudou a geografia de segurança no continente da Europa. Então, mantendo relações com a Rússia vai ser mais complicado daqui para frente, né? Então, eu diria que esse dilema que o presidente Bolsonaro vive é meio uma transição para essa nova realidade, né? E vai ter vários momentos onde essa ambiguidade vai ser cada vez mais difícil se manter. Eu não quero dar nenhuma afirmação que o presidente Bolsonaro, a diplomacia brasileira, vai pagar um preço diplomático enorme no curto prazo, mas eu diria que isso vai ser um tema, uma posição que não vai conseguir se manter ao longo desses próximos meses. Tá certo. Agora, Christopher, tem também a expectativa desse primeiro encontro amanhã, e por isso estamos acompanhando o que acontece durante as próximas horas, principalmente durante
à madrugada na Ucrânia, a expectativa de encontro em Belarus entre representantes da Rússia e o governo ucraniano. As tratativas já devem começar antes, eles já vão chegar um pouco alinhados, é o início de um diálogo. Como é que você vê esse primeiro passo? Olha, nós estamos céticos que algo possa sair dessas conversas. É claro que pode ter algum tipo de início de uma tratativa, de negociações, mas, no fundo, o que nós estamos enxergando é que as forças russas encontraram algumas resistências maiores do que esperados. Eles estão recalibrando as suas estratégias, trazendo linhas de suprimento, então houve uma certa pausa. Pode-se fazer o gesto de uma conversa, mas sem uma capitulação total das forças ucranianas, que eu acho que é muito difícil que isso ocorra agora. O fracasso dessa reunião possa dar um pretexto para as forças russas iniciar uma segunda onda de investidas contra a capital. Então, nós, na Eurásia, estaríamos surpresos se essas negociações realmente gerem dividendos. No fundo, a gente viu esse padrão antes, a Rússia faz o pretexto de iniciar conversas, mas o objetivo final de Putin e de Moscou agora, nós acreditamos, mudança de regime e assumir o controle do país e da capital. A despeito dessa dificuldade militar agora, nas últimas 48 horas, acreditamos que as forças russas ainda têm condições de poder atingir esse objetivo. Que elementos seriam necessários para que essa conversa, de fato, então, significasse um primeiro passo em torno de um acordo? Eu acho que, no fundo, talvez para ter as condições para um êxito, teria que ter uma mudança de estratégia do lado da Rússia. Então, talvez teria que, no fundo, acontecer que Putin chegasse à conclusão que o custo econômico seria maior do que ele estava antecipando. Nós estamos vendo agora que os países na Europa, as resistências à medida mais duras contra a Rússia estão diminuindo. Um anúncio que a retirada de algumas entidades e bancos russos sobre o sistema de pagamento SWIFT é uma importante notícia. Então, na medida que o alinhamento dos Estados Unidos e Europa aumenta o custo econômico também, talvez Putin tenha não calculado bem o grau de alinhamento e o tamanho das sanções contra a economia russa. Então, eu acho que o êxito de umas negociações por bem mais de uma mudança de estratégia do Putin no recuo do que necessariamente algo de novo que possa trazer para a mesa de negociações. Agora, eu queria ouvir uma avaliação, Christopher, sua sobre os esforços que são feitos pela comunidade internacional, até onde os outros países podem agir para apoiar a Ucrânia. A gente vê até nos protestos nos Estados Unidos, inclusive, as pessoas pedindo que se faça mais, que os Estados Unidos ajudem mais a Ucrânia. E aí eu te pergunto, de que forma e até onde os Estados Unidos e as outras nações conseguem ir? Olha, acho que, no fundo, o que está na mesa evidentemente, tem o apoio militar que os países da OTAN estão dando para o governo e as forças armadas na Ucrânia, mas o mais importante ainda talvez seja o tamanho das sanções econômicas que são dadas contra a Rússia. E a Europa, especificamente, está numa posição muito difícil, porque se houver um tamanho de sanções muito agressivos, isso acaba prejudicando a economia da própria Europa. A Europa depende da importação de gás russo, a economia global depende da exportação russa de petróleo. Então, acho que eles estão tentando encontrar o fio da navalha para tentar impor o maior custo econômico perante a Rússia, mas sem se machucar demasiadamente. Isso é um equilíbrio muito difícil. O que nós estamos vendo, à medida que essas manifestações domésticas, as cenas nas televisões, acaba chocando os residentes, os cidadãos nos países da Europa e nos Estados Unidos, coloca mais pressão política sobre os seus respectivos governos. Nós estamos vendo os governos também assustados pela insegurança no continente. Então, isso está levando os países da Europa para aumentarem o tamanho dessas sanções. Em última instância, evidentemente, seria coibir a exportação de petróleo e de gás russo, que é improvável, dado que a dependência tanto da Europa e a economia global. Mas, em um cenário de escalação de tensões, interrupção de gás e petróleo é algo que está na mesa sim. Então, eu diria que essas manifestações domésticas não foram tão para empurrar os países da Europa e Estados Unidos para adotarem medidas mais duras, e incrementalmente eles estão chegando lá.
Agora, Christopher, tem também as sanções econômicas que a gente tem acompanhado. As mais recentes tratam do SWIFT, de banir os bancos russos desse sistema financeiro, também a Reserva Nacional. Falávamos disso agora há pouco com a Thaís Heredia. A Rússia se preparou para receber esse tipo de sanção? O próprio presidente Putin fala que já está acostumado a receber sanções. Então, dando uma demonstração de que talvez esse tipo de restrição, incluindo aí também a questão do fechamento do espaço aéreo, né, para as aeronaves russas, que atinge a elite da Rússia. Voltando, a Rússia se preparou para esse momento? De um nível, sim. Eles estão se preparando há vários anos. A Rússia tem adotado uma política fiscal conservadora, tem poupado dinheiro no seu fundo soberano, eles têm amplas reservas internacionais. Então, eles entram nesse conflito com um maior grau de liberdade. Mas não sabemos o escopo dessa retirada das entidades russas do sistema de pagamento. É importante ficar de olho o que deve ser anunciado, porque se, de fato, você pegar o maior banco russo e também a Gazprom, que é a empresa russa que faz o sistema de pagamentos para petróleo e gás, aí, claro, você está impactando a capacidade de exportação de gás e petróleo. Não acreditamos que isso vá acontecer, tá? Mas a amplitude dessas medidas importa bastante. Então, e também vamos ter que ver a reação russa às medidas do Oeste. Então, e o Putin tem ameaçado consequências dramáticas para os países da Europa, né, caso haja interferência nesse conflito. O que ele quer dizer com isso? Né? Será que ele pode interromper a exportação de gás para a Europa? Se isso acontecer, o preço de energia sobe muito, pode impactar o crescimento da Europa de uma forma mais significativa. Então, tem vários passos nessa crise que é difícil antecipar qual vai ser a plenitude, não é, das medidas, de um lado, das sanções, e a reação russa a essas medidas do Oeste. Agora, para a gente finalizar, olhando a curtíssimo prazo para as próximas horas e próximos dias, para essa segunda-feira que vai ser tão importante, né? Pode ser e promete ser importante para essas questões relacionadas à guerra, a que devemos nos atentar? Quais são os elementos importantes da gente observar para pelo menos tentar prever o que virá adiante? Tem um elemento militar, né, que a gente tem que avaliar, né, a capacidade das forças russas assumirem controle da capital, né, e aí pode haver uma guerra, né, e um conflito muito sangrento, né, evidentemente. Então, o grau em que esse conflito está mais sangrento, a reação da Europa, dos Estados Unidos, pode também aumentar. E a política doméstica de tomar medidas duras de sanções também pode mudar ao longo do tempo. Por mais que nós temos essas cenas horrorosas na televisão, isso acaba impactando, né, o poder de decisão também nos países da Europa em particular. As negociações, eu acho difícil avançar, mas evidentemente precisamos ficar de olho agora nessas conversas na segunda-feira, e evidentemente o escopo das sanções que estão sendo anunciadas. Veja que o mais amplo escopo de Europa e Estados Unidos que impõe à Rússia também aumenta o risco da Rússia fazer retaliações. Então, a visão do mercado financeiro na sexta-feira é que o escopo das sanções foi razoavelmente limitado, entre aspas, severas, mas mais limitadas, e haver a perspectiva de tomada da capital rápido. Nenhum nem outro talvez está acontecendo. Então, acho que tem mais pernas para esse conflito, sim, infelizmente. Muito obrigada. Conversamos agora com o cientista político e diretor para as Américas do Grupo Eurásia, o Christopher Garman, situando a gente sobre a guerra na Ucrânia. Muito obrigada. Até uma próxima. Sempre bem-vindo, Christopher. Muito obrigado. Um grande prazer. Boa noite.